Olá, boa noite. Hoje é terça-feira, dia 9 de outubro de 2012. As eleições acabaram e muitas pessoas não votaram este ano e nem justificaram o voto. E agora, o que fazer? Quais as consequências para quem não foi às urnas no último domingo? Você sabe qual a diferença entre urgência e emergência? Se engana quem pensa que os setores são para o mesmo tipo de atendimento. A história de Uberlândia ainda pode ser resgatada em imóveis antigos que existem na cidade. Entre eles, a Escola Estadual Enéas de Oliveira Guimarães, que foi tombada recentemente pelo Patrimônio Cultural. Restaurantes de Uberlândia criaram uma novidade para atender pessoas com deficiência visual. Agora, elas podem contar com o cardápio em braille. Já estão abertas as inscrições para o 4º Simpósio Brasileiro de Nutrição, Alimentos e Saúde. Estas e outras informações a partir de agora no TV Notícias, que está no ar pela TV Universitária. Você sabe qual a diferença entre urgência e emergência? Se engana quem pensa que os setores são para o mesmo tipo de atendimento. Veja a reportagem e saiba como diferenciar os locais dentro de um hospital. Pronto-socorro cheio, bebês de colo, crianças, jovens e idosos. Todos aguardam atendimento, mas nem todos deveriam estar neste setor do hospital. O local é destinado a procedimentos de emergência, mas 70% dos pacientes que chegam aqui poderiam aguardar uma consulta. A cultura nossa fala que a gente tende a resolver os nossos problemas não no horário que eles devem ser resolvidos, e sim no horário disponível para nós. Então, se você tem um problema de muito tempo, eu vou citar um exemplo, um problema no seu pé, que já está te afligindo há 15 dias, mas se você tem entre 5 e 6 horas da tarde para ir ao médico, você, ao invés de marcar consulta, você vai às 5, 6 horas da tarde, porque para você aquele problema é urgente. Embora a grande maioria não saiba, existe diferença entre urgência e emergência, entre pronto-socorro e pronto atendimento. Pronto atendimento, ele não tem todas as áreas de especialidades para atender o paciente, né? E o pronto-socorro não, ele tem todas as áreas para atender o paciente. Então tem cirurgião, ginecologista, clínico, pediatra e ortopedista e anestesista de resguardo, tá? Então nós precisamos dessas áreas para ser um pronto-socorro. O pronto atendimento, muitas vezes tem um médico generalista, um pediatra, um ginecologista, mas não tem todas as áreas básicas para efetuar o atendimento. Aquelas situações de emergência, aquelas situações que envolvem um risco iminente de morte ou um risco iminente de perda de membros, como na minha especialidade ortopédica. A situação de urgência é aquela situação em que o paciente tem que ser atendido mais rápido, certo? Porém, a situação não é uma situação desesperadora, que ele precisa ver o médico imediatamente. O médico pode ser visto em algumas horas, em alguns minutos. Neste hospital, o pronto-socorro recebe em média 300 pacientes por dia e o direcionamento para o atendimento de urgência ou emergência é feito através de um processo chamado triagem de risco. Ele é feito por um profissional especializado, treinado para isso, que pode classificar o paciente, por isso é uma classificação de risco. Ele classifica o risco daquele paciente tem quanto à saúde dele, se ele tem risco de morte, se ele não tem, se ele tem risco de um agravo muito acentuado que ele precisa passar na frente de outros. Então, para isso, a gente tira a subjetividade do atendimento. O paciente chega e retira uma senha. Ao ser chamado, passa por uma avaliação que vai definir a gravidade do caso. A classificação é dada em cores: vermelho para atendimentos imediatos, amarelo para prioridade e verde para procedimentos de menor complexidade. Segundo Eduardo Zanin, o sistema visa também melhorar o atendimento. E toda a sistematização, desde que o paciente entra aqui, os tempos de espera, desde que ele passa na triagem, passa no atendimento, vai para fazer um exame de sangue ou um raio-x, o quanto que demora esse raio-x, o quanto que ele demora para voltar, né? Então ele serve para quê? Para fazer um planejamento, para que o hospital possa planejar e estruturar o seu pronto-socorro para melhor atender o paciente, né, o cliente. As eleições acabaram e muitas pessoas não votaram este ano e nem justificaram o voto.
Mas e agora? O que fazer? Quais as consequências para quem não foi às urnas no último domingo? Para falar sobre este assunto, eu converso agora com Rafael Silva, que é advogado eleitoral. Rafael, muito obrigado pela presença. Então eu te passo essa pergunta, né? O que fazer para as pessoas que não votaram e nem justificaram o voto no último domingo? Boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Principalmente para esclarecer esse assunto. É o seguinte, quem não teve a possibilidade de justificar no local em que se encontrava, né? Porque no dia das eleições, qualquer sessão que se encontrava, você poderia justificar. Preenchia um formulário, justificava. Nós temos ainda um prazo de 60 dias que a Justiça Eleitoral permite, né, o eleitor a justificar na Justiça Eleitoral, no cartório de Justiça Eleitoral. Né, você vai apresentar e, a depender da justificativa, você tem que juntar um documento para motivar, né, o juiz a te permitir comprovar que realmente é uma justificativa plausível. Ocorre que o voto é obrigatório hoje, né, e você não votando, você fica em débito com a Justiça Eleitoral. Então, para que esse débito não fique no seu nome, no seu cadastro, você tem que justificar essa questão de não ter votado. Então, 60 dias, você que não votou, procure então o cartório eleitoral. Agora, você falou num débito. Débito com a Justiça Eleitoral. O que pode acontecer nesse débito? Quais as consequências? É claro que muita gente já sabe disso, mas vamos repetir, para quem não sabe, é bom saber. A contar dessa situação é o seguinte, a pessoa que não justificar nem dentro desses 60 dias, certo? Ela vai ficar com débito, realmente é colocado uma multa, aí já vira moeda, né? Passa a quantificar em valor. E a pessoa, se ocorrer mais 3 ocasiões, né, ela pode ter o seu título cancelado. Né? E hoje, quando antes tem que falar da quitação eleitoral. Se você tiver em débito, você não tem o certidão de quitação eleitoral. E isso para financiamentos pela Caixa, concurso público, inscrições, matrícula, quando vai tomar posse. Até para viajar também, né? Passaporte, por exemplo, passaporte você não emite, entendeu? Visto também não emite. Então, é uma série de restrições. Tudo aquilo que, quando você vai e a pessoa ou o órgão te pede cópia do título eleitor e comprovantes e certidão de quitação eleitoral, você não vai poder fazer ou tirar um empréstimo ou tirar um documento. Tá no caso, se tiver essa dívida e ainda por cima ter o título cancelado, é fácil ou é burocrático em termos de valores, prazo, para você conseguir isso tudo novamente? Tem uma certa burocracia. A gente sabe que a multa é irrisória, né? Infelizmente. Infelizmente, porque não faz com que seja obrigatório o voto que a nossa Constituição determina. Né? Não tem essa questão de coação. Mas a burocracia é realmente levar documentos, né, na Justiça Eleitoral, e creio que com a documentação em mãos, é um prazo de na mesma hora ou dentro de uma mesma semana, você consegue um novo título, tá bom? Mas os seus cadastros que tem o título anterior, você vai ter que procurar, e aí sim entra a burocracia. Já tem um cadastro junto à empresa que eu trabalho, ou o órgão público, você vai ter que retificar isso, porque você tem um novo número de título eleitor. Só para terminar rapidinho, toda vez que a gente vota, para quem cumpre a obrigação e vai e vota na zona eleitoral, você recebe um comprovante de votação. Perfeito. É um papelzinho bem pequenininho. Isso. E é muito fácil de perdê-lo, principalmente ao longo dos anos. Você passa de 2 em 2 anos que você tem esse papel. Se você perde aquele comprovante que você justificou, está no sistema de que você votou ou você é obrigado a ter aquele papelzinho? Não, está no sistema. Porque eu confesso que eu perco aquele papelzinho. Muita gente perde, na mesma hora, não sabe da importância. O ideal é você guardá-lo. Só que a Justiça Eleitoral, hoje, ela é toda informatizada, né? E o sistema dela acusa se você votou ou não, né? Então, você, na hora que vai tirar uma certidão de quitação eleitoral, se aparecer um débito, quer dizer que você deixou de votar e vamos lá providenciar o justificativo ou o pagamento de uma multa. Caso contrário, não precisa de se apresentar, fazer alguma coisa, aquele papelzinho. Com certeza não vai ser requisito para você. Tá certo. Tá bom? Muito obrigado, Rafael. Felizmente o tempo acabou, mas volte sempre para nos dar dicas aí. Tá certo. Eu agradeço em nome da OAB, da Comissão de Direito Eleitoral, e foi um prazer estar aqui, mesmo que em um tempo curto. Tá certo? Muito obrigado, viu? Confira agora a previsão do tempo para esta quarta-feira no Triângulo Mineiro. Os índices de umidade relativa do ar permanecem abaixo de 30% no período da tarde. Em Uberlândia, sol e aumento de nuvens pela manhã, possíveis pancadas de chuva à tarde e também à noite. Mínima prevista 18 graus, a máxima 34. Veja agora o tempo em outras regiões do estado. A quarta-feira em Araxá é de tempo quente pela manhã e à tarde, sem previsão de chuva. A mínima é de 17 e máxima de 32 graus. Em Iturama, dia ensolarado pela manhã, possíveis pancadas de chuva a qualquer momento. A mínima é de 18 e a máxima não deve passar dos 35 graus.
O tempo em Monte Alegre de Minas é de sol entre nuvens. Não deve chover. A temperatura varia entre 19 e 36 graus. A quarta-feira em Campo Florido é de céu parcialmente nublado. Pancadas de chuva a qualquer momento. A mínima é de 20 e a máxima de 37 graus. E daqui a pouco tem os detalhes do 4º Simpósio Brasileiro de Nutrição com o tema Alimentos e Saúde. A gente volta já. A Lei Maria da Penha completa 6 anos, mas mesmo assim, uma mulher é agredida a cada 5 minutos no Brasil. Por ano, mais de 4.000 são assassinadas. A cada 3 pessoas atendidas no SUS em casos de violência doméstica, 2 são mulheres. É preciso dar um basta. Com compromisso e atitude, juntos podemos mudar essa história. Violência contra a mulher. A lei é mais forte. Governo Federal. O turismo constrói pontes. Entre você e o Brasil, o Ministério do Turismo investe em obras de infraestrutura turística que transformam a realidade de cada região, fazendo com que todo brasileiro possa descobrir seu próprio país. Por onde quer que você passe pelo Brasil afora, vai perceber que tem um Brasil melhor para o turista em todo canto do país. Viaje pelo Brasil. Ministério do Turismo. Governo Federal. A Universidade Federal de Uberlândia promove do dia 15 a 19 de outubro o 21º Encontro Nacional de Geografia Agrária. Os interessados podem fazer inscrição até a data de abertura do evento. O valor da taxa varia de acordo com o nível acadêmico. Mais informações pelo site enga2012.com.br/inscrição ou pelo telefone 3239-4221. E já estão abertas as inscrições para o 4º Simpósio Brasileiro de Nutrição com o tema Alimentos e Saúde. Para falar sobre este assunto, eu converso agora com a doutora Dáurea Abadia de Souza, que é coordenadora geral deste evento. Doutora Dáurea, obrigado mais uma vez. Você sempre vindo aqui divulgando os eventos da nutrição. E desta vez nós temos o 4º Simpósio, que vem sendo sucesso, e mais uma vez tem uma edição aqui para a gente. Como está a preparação, o evento que acontece no fim deste mês, né? Boa noite. Boa noite. Muito obrigada pelo espaço. Realmente nós estamos aí com a 4ª edição do Simpósio Brasileiro de Nutrição, Alimentos e Saúde. Tem sido motivo de muita alegria, muita satisfação para nós trazer um evento com excelência de conhecimento científico. Temos vários convidados ilustres de todo o Brasil. Temos pessoal da Universidade do Rio de Janeiro, da USP, de São Paulo, de Ribeirão Preto, da Unicamp, da Federal de Ouro Preto, Federal de Viçosa, Universidade Federal de Minas Gerais. Então temos muita gente boa trazendo o seu conhecimento para compartilhar conosco nesse momento. Bom, eu vi que a programação deve ser bem extensa pelo tanto de convidados, mas eu gostaria que você pelo menos resumisse mais ou menos alguns temas importantes que devem ser tratados nesta edição. Bem, no início, no dia 24 de outubro, nós teremos 4 minicursos. Nós vamos focalizar em um deles sobre a saúde do idoso, um outro a respeito de desnutrição proteico-energética, aspectos de nutrição experimental associado com a nutrição clínica. Um outro, nós vamos falar de metodologias de segurança alimentar e nutricional. E num 4º minicurso a respeito de análises microbiológicas em alimentos. A abertura ela vai ser feita pelo professor Jaime Amaya Farfan, que é da Universidade Estadual de Campinas, e ele vai falar a respeito da dieta na evolução dos seres vivos, né? O desenvolvimento de doenças associadas à dieta e também como nós podemos utilizar a dieta como um benefício para nós termos mais saúde, mais qualidade de vida. Durante o simpósio nós vamos conversar de desnutrição proteico-energética. Temos 2 palestras muito interessantes a respeito de consumo de sódio, inclusive com um palestrante do Ministério da Saúde, vindo conversar conosco a respeito das políticas para a restrição da adição de sódio aos alimentos. Temos palestra a respeito
de unidades de alimentação e nutrição, como por exemplo é o nosso restaurante universitário, como fazer para elas serem mais funcionais, né, terem alimentos de melhor qualidade, e palestras a respeito de ciências dos alimentos. Eu gostaria de destacar uma palestra de um pesquisador da USP de São Paulo sobre pré-bióticos e desenvolvimento de obesidade. Então, assim, nós temos vários temas, está muito interessante. E interessantíssima. Muito interessante, vale a pena consultar. Então, para terminar, eu gostaria de saber quem que pode participar e o que fazer para participar, onde se inscrever, como é que está o processo de inscrição. Bem, o evento ele é dirigido a alunos do curso de nutrição de qualquer instituição de ensino, mas como o tema é alimentos e saúde, todos os alunos de graduação, de pós-graduação e profissionais da área da saúde estão convidados a participar. Inclusive, pessoas da área técnica também são muito bem-vindas. Vocês podem conferir a programação e fazerem a sua inscrição pelo site sbn.famed.ufo.br. O evento ocorre de 24 a 26 de outubro, nós vamos trabalhar durante o dia inteiro e será um grande prazer encontrar vocês que têm interesse no tema, já que o simpósio foi construído com muito carinho. Tá certo. Venha e desfrute. Muito obrigado pela entrevista, pelos temas que você falou. Dá realmente, até para a gente que não é especificamente dessa área, mas dá vontade de acompanhar tudo, porque realmente está muito bacana. Doutora Dauri, muito obrigado pela participação. Nós que agradecemos. Muito obrigada. Um abraço. Lembrando só mais uma vez o site para as inscrições, www.sbn.famed.ufo.br. E agora tem as vagas do mercado de trabalho. Confira. Empresa oferece 15 vagas para auxiliar de produção. Não é preciso ter experiência. O salário é de R$ 703, mais benefícios. Vagas também para operador de máquinas com experiência. O salário é de R$ 883. Tem vaga ainda para açougueiro. É preciso ter experiência comprovada em carteira. O salário é de R$ 1.000, mais benefícios e ticket alimentação. E vaga para auxiliar de linha de produção com salário de R$ 3.000, mais benefícios. É preciso ter experiência. Estas e outras oportunidades estão disponíveis no Cine de Uberlândia, que está localizado em frente à Praça Tubal Vilela, número 60, no centro. O telefone para contato é o 3231-4433. E não saia daí, depois do intervalo, a história de Uberlândia que ainda pode ser resgatada em imóveis antigos que existem na cidade. É daqui a pouco. O Plano Viver Sem Limite do Governo Federal oferece 150 mil vagas para pessoas com deficiência em cursos do Pronatec. Inscreva-se pela internet ou procure um posto do Cine ou do CRAS. Verdade, eles te orientam direitinho. Viver Sem Limite, Governo Federal. Não é apenas na certidão de nascimento que um pai faz falta. O Poder Judiciário sabe o quanto é importante para um filho ter o nome e a presença de um pai. Por isso, o reconhecimento de paternidade foi simplificado e agora pode ser feito em qualquer cartório de registro civil. Pai presente, o reconhecimento que todo filho espera. Restaurantes de Uberlândia criaram uma novidade para atender as pessoas com deficiência visual. Agora, elas podem contar com o cardápio em braille. Então eu vou querer salto alto, berinjela. Francisca perdeu a visão aos 3 anos de idade por causa do sarampo. Hoje ela é massoterapeuta, mas ainda conta com a ajuda das filhas para desenvolver algumas atividades. Ela aprendeu a leitura em braille com 7 anos, mas quando sai para comer fora de casa, ainda sente dificuldades. Por eles não ter ainda o cardápio em braille, não tem como eu me virar sozinha, né? Aí eu tenho que estar sempre contando com alguém para estar me auxiliando. Desde o início do mês, Francisca e outros 2.000 deficientes visuais de Uberlândia receberam uma novidade. Restaurantes da cidade estão adaptando o cardápio para o braille.
Se para algumas pessoas significam apenas folhas em branco, para aqueles que têm deficiência visual, o cardápio em braille significa a conquista da independência. É maravilhoso, né? A independência é sempre muito bom. A proposta foi feita para estabelecimentos conveniados com o Sindicato Intermunicipal de Hotéis, Restaurantes e Bares. 5 empreendimentos da cidade já adotaram, como este restaurante de culinária mineira. Segundo a proprietária, uma forma de cativar os clientes. Nós temos um coração muito grande para receber todas as pessoas, principalmente essas pessoas que têm alguma deficiência nesse sentido. Então a casa já está tomando todas as providências, todos os nossos garçons, a nossa equipe toda vai estar preparado para receber estas pessoas. Enquanto o cardápio convencional pode custar cerca de R$10, um impresso em braille chega a valer R$300. Investimento que, segundo o coordenador do Convention Bureau, é importante ser feito em uma cidade do tamanho de Uberlândia. As pessoas podem ter acesso a um cardápio por escrito, ler, e existe hoje essa tecnologia, né? Esse alfabeto, existe essa língua que é a Libras, né? O Braille também. Por que não trabalhar dessa forma, né? Por que não dar um atendimento mais igualitário, né? Mais normal para essas pessoas? O Braille para os deficientes visuais é um método excelente, infelizmente um método um pouco caro, né? Para poder trabalhar, mas dentro do projeto nós conseguimos contemplar aí alguns bares e restaurantes com a concessão desses cardápios. Hoje tem música na Casa da Cultura, é o projeto Encantos, que apresenta esta noite uma mescla de compositores brasileiros e estrangeiros interpretados por um duo de voz e piano, com a mezzo-soprano Miriam Moraes e também a pianista Maria Célia Vieira. Excepcionalmente, o Encantos volta pela segunda vez neste mês. Na semana passada, o projeto contou com a participação das cantoras de Patos de Minas, Franciele Barros e Márcia Soares, e do pianista Hernani Machado. O início da apresentação está marcado para daqui a pouquinho, às 8 horas da noite, na Casa da Cultura, que fica em frente à Praça Coronel Carneiro, bairro Fundinho, e a entrada é franca. A história de Uberlândia ainda pode ser resgatada em imóveis antigos que existem pela cidade. Entre eles, a Escola Estadual Enéas Oliveira Guimarães, que foi tombada recentemente pelo Patrimônio Cultural. Foi em 1897 que o comerciante Antônio de Rezende Costa construiu esta casa, 9 anos depois da criação do município de São Pedro de Uberabinha. Localizada no antigo Largo do Comércio, local que abrigava também o estabelecimento comercial da família. Para a construção, materiais importados como vidros da Bélgica, madeiras da Lituânia e portas e janelas de Portugal, ornamentadas com vidros jateados e detalhes decorativos. Mesmo depois de 114 anos, o local mantém as características arquitetônicas originais. Hoje, abriga a Escola Estadual Enéas Oliveira Guimarães. O começo da cidade também coincide com o começo dessa casa, né? E como essa casa representou avanço no sentido do comércio, para transformar a Uberlândia no que é hoje, a escola hoje funcionando nessa casa também tem esse mesmo intuito, de transformar ainda mais essa cidade de Uberlândia. Os quartos se transformaram em departamento administrativo e o jardim deu lugar para o pátio. O que antes era o comércio, agora são salas de aula. Mas foi no principal cômodo da casa que os restauradores tiveram uma surpresa. No teto e nas paredes, embaixo da pintura atual, encontraram pinturas de óleo sobre tela feitas pelo italiano Cipriano Del Favero. E ali era a sala de visita, se eu não estou
enganado, a sala de visita da família, né? Possivelmente onde a família recebia amigos, parentes, comerciantes para tratar de negócios, etc. Uma estrutura que ficou parada no tempo enquanto Uberlândia se modernizou. Em volta, prédios e ruas movimentadas. E para conservar o local, ele foi tombado como patrimônio histórico. Nós sentimos orgulhosos, né, por fazer parte da história dessa escola e da comunidade uberlandense também. Agora, a conservação do imóvel é responsabilidade da Prefeitura de Uberlândia. Por ser uma estrutura antiga, algumas partes estão se degradando e outras já foram recuperadas. É um espaço urbano muito importante, de grande valor histórico, além do valor arquitetônico desse imóvel que está sendo tombado. E o fato dele estar sendo ocupado por uma escola, isso para nós é de grande valor, porque o imóvel tombado, ele tem que ter uma função social. E no caso, ele está muito bem empregado, vamos dizer assim, né? Existe um trabalho que está sendo feito com os alunos, tanto da nossa parte quanto da parte da escola, para conscientizar os alunos da importância do espaço que eles estão ocupando hoje e que é a escola que eles estudam. Em Uberlândia, 21 bens já foram tombados para preservar as raízes da cidade, entre eles outras 2 escolas. E mais uma vez, a história e a educação fazem parte do patrimônio. E com estas informações, o nosso TV Notícias de hoje fica por aqui. Lembrando, amanhã, quarta-feira, 6h30 da noite, a gente tem um novo encontro aqui pela TV Universitária. E é claro que eu espero por vocês. Uma boa noite, até lá!